Vamos pregar um pouquinho antes da gente orar? Eu vou pregar o mesmo texto da semana passada. A mensagem não é repetida, tá? É só o mesmo texto. Você lembra do texto? Ah, pastor, agora você está querendo muito. Eu vou ajudar você. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Só que a semana passada, eu apenas li o verso 9, só a parte A do texto, na verdade, dizendo assim: a minha graça é suficiente para você. Hoje eu quero ler o verso 9 e o verso 10 até o final, tá bom? O apóstolo Paulo fala assim, no capítulo 12, verso 9: mas ele me disse, Paulo falando de Deus, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Aí ele diz assim: por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Eu coloquei um título na mensagem de hoje, e o título que eu coloquei é: quando Deus não responde às nossas orações. Quando Deus não responde às nossas orações. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu só coloquei esse título, e eu confesso que só coloquei pensando que é justamente assim que muitos de nós, e eu digo nós mesmo, todos nós, percebemos e interpretamos a nossa relação com Cristo, com Deus. E essa percepção, ela é sempre assim, eu diria, negativa, por conta de algumas demandas da nossa vida, por conta de algumas coisas que nós vivenciamos. E se você me perguntar assim: Cássio, o que você acha disso? Você pensa assim? É isso que você pensa? Eu vou dizer para você, com toda sinceridade, eu vou te responder, que eu já pensei exatamente assim. Exatamente assim. Hoje não mais. Quando eu penso neste solo sagrado da oração, da fala de Deus com o homem, ou do homem com Deus, nessa minha percepção hoje, depois de algum tempo, eu tenho no meu coração que Deus sempre vai ouvir todas as orações. Aí você fala: mas para que diacho você colocou o título quando Deus não responde as orações? Eu falei que eu coloquei porque eu estava pensando naquela situação que a gente acha que Ele não ouve. Eu penso que Deus ouve todas as orações quando são feitas a Ele, orações com fé, com verdade, com sinceridade, com integridade. Agora deixa eu te falar uma outra coisa. Eu penso e eu creio, e aí é a grande confusão que nós fazemos, que Deus não responde todas as orações do jeito que eu gostaria que Ele respondesse. E essa é uma grande diferença, em dizer que Deus não ouve as orações, ou quando nós fazemos orações e pedimos de um jeito e Ele não quer ouvir. E aí Tiago, nosso irmão Tiago, ele dá um exemplo muito claro disso, que vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, para gastar com deleites. Ou seja, então às vezes a nossa oração é uma oração que nós estamos pedindo, e ainda que não seja a oração do Tiago, dizendo que é para gastar com deleites, e ela seja uma oração sincera, nem sempre Deus vai responder do jeito que nós gostaríamos. E se você falar assim para mim: e agora, como que você reage diante disso? Eu penso que no fundo, eu olho para essa negativa divina e eu penso que isso é muito bom, extremamente bom e extremamente divino. Eu digo isso por uma única razão, porque quando Deus fala não para a gente, é porque Deus está nos livrando de dificuldades e de problemas e de dores. Porque se eu, sendo um ser humano, cheio de defeito, cheio de imperfeição, eu sei dar boas coisas aos meus filhos e amo meus filhos e morreria por todos eles, e agora também vem aí no pacote os 3 netinhos também, por enquanto. Se eu, sendo assim, eu faço tudo, se eu disser um não para Laura, para o Pedro, para a Priscila, para a Marcela, para o Guilherme, será um não porque eu não quero prejudicá-los, imagina Deus.
Esses dias a minha esposa estava falando que a gente é carinhoso com os nossos filhos, né? A gente é carinhoso, você é carinhoso, eu sou carinhoso, a gente se preocupa com os netos, a gente saiu essa semana para fazer uma coisa, ela já viu outra coisa e já falou, eu vou comprar isso. Eu falei, tá bom, compra. Você quer comprar pensando nos netos. A gente é assim, e se nós somos assim, imaginem Deus. Agora eu reconheço que é extremamente frustrante saber que isso aconteça. Ou seja, eu oro e Deus responde de um jeito que eu não gostaria, do jeito que eu imaginava não veio a resposta. É muito frustrante, porque eu acredito que toda vez que eu oro, toda vez que você ora, toda vez que você se ajoelha para orar e você pede alguma coisa, eu quero acreditar que aquilo que você está pedindo, você só está pedindo porque você acredita que é aquilo que você necessita. Por isso que eu disse para vocês, eu estou tirando o Tiago fora, pede mal e não receber, porque você pede para gastar com deleite. Não, eu estou dizendo de uma oração que você vai com toda a verdade diante da presença do Pai, nesse solo sagrado que chama oração, e você pede e Deus não responde do jeito que você gostaria. E isso frustra, e isso decepciona, com certeza. Agora, e pior que às vezes decepciona não só a gente fica decepcionado com Deus. Mas eu também creio que Deus tem os seus bons motivos para nos dizer não. Eu creio que Deus tem os seus bons motivos para nos responder de um modo totalmente diferente do que aquilo que nós imaginávamos. Porque os motivos de Deus são muito maiores do que todos os nossos motivos e do que todas as nossas boas intenções. E aí não tem como eu deixar de lembrar daquele texto do profeta Jeremias, que é um texto tão citado por nós, tão conhecido de nós, Jeremias capítulo 29, versículo 11, que nós citamos ele isoladamente. Isso é comum, a gente faz isso, cita. Eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de vocês, mas é um texto que é uma carta que o profeta Jeremias, ele escreve àqueles que estão exilados na Babilônia. E você conhece a história do profeta Jeremias, é que ele profetizava, vocês vão ser levados cativos para a Babilônia. Existiam os outros profetas que diziam, não vai, Deus vai proteger vocês. E Jeremias era tido como um profeta pessimista, mentiroso, traidor, mas no fundo aconteceu o que o profeta disse. Porque ele profetizava em nome de Deus. E aí o profeta Jeremias, no capítulo 29, e aí que eu digo, lembrando desse texto, que Deus ele conhece todos os motivos, e ele tem bons motivos para te dizer não, para a oração que você faz, porque ele sabe o que é melhor para você, melhor do que um pai humano. O profeta Jeremias, no capítulo 29, 11, diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Agora, como que você fala isso para alguém que está preso, cativo, na Babilônia? Que nem diz o salmista, que eles choravam, eles ficavam chorando quando os babilônios chegavam para eles e diziam assim para ele, toca os cânticos de Sião para a gente ouvir. E eles diziam assim, como que nós vamos cantar músicas de Sião, estando aqui, preso, exilado, esquecido por Deus? Essa era a ideia deles. Portanto, gente, o que nós temos que pensar? O que nós vamos fazer? Como nós vamos agir diante dessa realidade? Que realidade, Cássio? Diante da negativa de Deus. Diante do não de Deus. Diante de Deus olhar para você e você orar e com toda sinceridade rasgar o coração, suplicar, Ele dizer, não vou te dar isso que você está me pedindo. Como que nós vamos fazer? E eu não sei você, mas eu fico pensando que toda negativa de Deus é sempre o melhor dele para a gente. Toda negativa de Deus. Toda vez que Deus disser não a você, é o melhor dele para nós. Eu creio nisso de todo o meu coração. E creio mais, eu creio que Deus, Ele deseja que a nossa vida, ela se torne maior do que nós mesmos. É isso que Deus deseja. E quando Deus, Ele fala não, eu destaquei duas coisas para a gente falar aqui hoje. Quando Deus ele fala não para a nossa oração, quando a gente ora, clama e Ele diz não vou fazer isso, nós temos dois caminhos a escolher. Ou nós vamos alimentar a nossa alma, cheia de decepção pela negativa divina, ou nós vamos passar a orar por aquilo que nós realmente precisamos. Ou a gente fala, olha, se Deus falou não, é porque é não, então eu tenho que orar por outra coisa que talvez eu precise e não saiba que precise. E as experiências da vida com Deus,
E às vezes não só as nossas experiências, mas as experiências de outras pessoas, já que nós estamos lendo um texto escrito há muitos anos atrás, e ele é um texto que narra uma história. A história que ele narra é a história do apóstolo Paulo. E nós estamos aprendendo aqui hoje, no século 21, em 2023, falando de um texto, de um acontecimento, de uma história que nos serve de exemplo e nos serve como um caminho e como uma ajuda para a nossa jornada de fé. Então as experiências da vida nos mostram que essas são as duas únicas perspectivas. Nós temos apenas dois caminhos e duas opções diante da verdade e da negativa divina. E sou eu e você que vai escolher. Qual porta eu vou entrar? Qual o caminho eu vou escolher? Deus me disse não. O que eu vou alimentar? Decepção contra Ele, na minha alma, ou de repente a decepção em mim? Tentar procurar um pecado, uma razão, porque as coisas estão dando errado, as coisas estão dando erradas, perdão. Ou o que eu vou fazer? No caso do apóstolo Paulo, gente, o texto sagrado nos diz assim que ele tinha um espinho na carne. Eu não li o texto do verso 7 para trás, 9 para trás, perdão. Mas o texto diz que ele tinha um espinho na carne. E esse espinho na carne do apóstolo Paulo o incomodava muito. Era algo extremamente incômodo para Paulo. E aí quando eu leio o texto, eu fico pensando que com toda certeza seria algo incômodo para mim. Seria algo incômodo para você. Porque nenhum de nós, em sã consciência, a gente vai desejar ter dentro de nós, ou em nós, ou fora de nós, alguma coisa que você nomeie como espinho na carne, mas algo que te perturbe todos os dias, que você acorda com aquele espinho na carne, você passa o dia com aquele espinho na carne, você vai dormir com aquele espinho na carne. Nenhum de nós desejamos isso. Ninguém, em sã consciência. E o que Paulo vai fazer? O que Paulo resolve fazer? Aquilo que todos nós fazemos. Quando o calo aperta, nós vamos até Deus, e nós clamamos a Deus. Então Paulo ora, e aí eu não sei se é certo eu responder que Deus respondeu com silêncio, não sei se está certo falar isso, houve o que? Silêncio. E ele ora uma segunda vez, novamente ele vai orar, e novamente o que ele tem de Deus? Silêncio. E na terceira vez que ele ora, aí ele ouve uma resposta de Deus. E a resposta que ele ouve de Deus é a seguinte: Paulo, a minha graça, numa tradução mais tradicional, a minha graça te basta. Paulo, você não precisa de mais nada. Paulo, a minha graça era suficiente para você. Sabe por quê, Paulo? Porque o meu poder em você, ele vai se aperfeiçoar exatamente nessa sua dificuldade e nessa sua fraqueza. E como eu disse da negativa de Deus ser o melhor para nós, e ser de Deus, e Deus olhar para nós e pensar que Ele deseja, né? E Ele deseja isso, que a nossa vida seja maior do que nós mesmos. Eu fico imaginando, eu não sei você, eu estava estudando e eu fiquei pensando que o apóstolo Paulo, ele nunca imaginou, talvez ele nunca imaginou. Eu não sei se Paulo imaginou, eu creio que não. Que Paulo nunca imaginou que as experiências dele, ou essa experiência especificamente, serviria de exemplo. E serviria como fator de motivação e de inspiração para milhões de vidas, que leem o texto, que ouvem do texto, que ouvem pregações, sermões e mais sermões, que como Paulo enfrentam a dificuldade de ter que lidar com algo semelhante. Todo dia, um espinho na carne. Ou seja, algo que nos incomoda, algo que nos machuca, algo que nos fere, e algo que, se nós pudéssemos, nós expurgaríamos da nossa vida, falar: Deus, tira isso de mim. E o que a gente faz? A gente faz como Paulo. Lembra da semana passada que eu preguei aqui, eu falei assim para vocês que no passado eu tinha um pouco de preconceito em relação às pessoas virem até Jesus quando o calo apertava, que hoje eu mudei totalmente a minha ideia sobre isso, porque até Jesus, no momento de mais angústia, ele orou com mais intensidade, porque isso é do homem, é da gente, a gente corre para Deus, é a famosa dor de barriga. Então o que nós fazemos como Paulo? Nós corremos para Deus, e nós oramos e insistimos: Deus, tira isso de mim. Agora o problema, a grande questão é que muitas vezes o que eu ouço de Deus é a mesma coisa que Paulo ouviu. Como Paulo, o que eu ouço de Deus, a resposta de Deus para mim, no caso, é: Cássio, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora, lembra que eu disse para vocês aqui nessa lição que quando Deus não nos ouve do jeito que nós imaginamos, ou nós alimentamos decepção na alma,
por nós mesmos, tentando achar um erro, um pecado em nós, ou nós olhamos para Deus e apontamos a nossa seta para Deus, dizendo é culpa de Deus, Ele que negou. Ou nós falamos, não, peraí, eu vou orar por algo que eu preciso. Se Deus me negou isso, é porque eu preciso de outra coisa. São essas opções. E Paulo, quando eu olho o exemplo de Paulo, sob hipótese alguma, Paulo, o apóstolo, ele fez isso. Ele não quis, de forma alguma, ele não iria, sob hipótese alguma, se tornar alguém rancoroso, alguém amargurado, alguém machucado, alguém decepcionado. Ele não iria alimentar isso no coração dele contra Deus. Pelo contrário, o caminho que Paulo escolheu e o chão que ele resolveu pisar foi outro totalmente diferente. Paulo, o caminho que ele escolheu foi parar com insistência. Paulo parou de insistir. E aí que entra o grande detalhe das duas escolhas, dos dois caminhos. Qual porta que eu vou acessar? Porque o apóstolo Paulo, gente, no momento que Deus disse não para ele, então Paulo, o que ele faz? Ele para de insistir e Paulo então resolve agora o quê? Orar por aquilo que realmente ele ia precisar. E o que Paulo iria precisar? Não só para aquele momento, mas para toda uma vida. Paulo falou assim, então, agora eu quero orar para que a tua presença seja na minha vida. Eu vou orar para que Cristo habite em mim, e não só hoje, mas todos os dias da minha vida eu vou orar para que Cristo habite em mim. Foi a oração que Paulo fez, porque não foi isso que ele disse? No verso 10 aqui, fala assim, quando Deus responde, a minha graça é suficiente para você. Ainda no 9 ele fala assim, portanto, eu me gloriarei ainda mais. E olha o que ele diz, gente, que absurdo, eu vou me gloriar, absurdo para mente humana, sem Deus, sem pensar em Deus. Eu vou me gloriar com alegria nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo decidiu ter a força de Deus habitando nele e não ser forte por ele mesmo. Foi isso que Paulo decidiu. E por que Paulo decidiu isso? Porque talvez Paulo, ele aprendeu aquilo que eu estava estudando a semana passada, que o não de Deus, que a negativa divina, sempre é o melhor dele para a gente. Porque foi isso que ele falou. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo respondeu, de boa vontade, então me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Porque é isso que acontece, eu estou aceitando o não de Deus. E quando Deus, aí eu entro já na segunda lição, e a última, quando Deus ele fala não, e a oração nossa não é respondida do jeito que nós imaginamos, eu e você, nós podemos, pela confiança que nós temos nele, e pela intimidade que nós temos nele, continuar a nossa jornada de fé, para a honra e para a glória do nome dele, glorificando o nome dele. Sabe por quê, gente? Porque quem olha e quem pensa, e quem sente a vida desse jeito que eu estou falando, agora se você me perguntar, Cássio, mas isso é fácil? Não é não. Não é não. Agora, se torna menos complicado quando nós temos vida de oração, vida de comunhão com Deus, devocionais com Deus, na nossa casa, na nossa vida. A nossa vida é uma vida de oração. Aonde nós estivermos, nós somos uma vida de oração. Nós somos uma oração ambulante, vamos dizer assim. Porque lembra que eu disse para vocês que nesse solo sagrado, eu acho que isso é um solo muito sagrado, a oração. Agora, quando nós pensamos assim, quando nós percebemos a vida assim, ou quando nós nos relacionamos com Deus assim, isso é um bom sinal. É um sinal que eu e você, nós estamos aprendendo a caminhar em direção à verdadeira maturidade, ao caminho de maturidade. Porque se você ler a Bíblia, você vai ler, por exemplo, o salmista falando que ele era muito mais sábio do que muitos velhos. Porque tem gente que envelhece na idade, mas não amadurece com Deus, no relacionamento com Deus. Agora, qual é o caminho da verdadeira maturidade que eu estou falando? A maturidade de você cantar, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Mas você fazer isto, ou cantar isto, e pensar isto com toda a força da tua alma, com toda a força do teu ser, crendo nisso de verdade, e ainda mais crendo que pela fé e por fé, você pode sim caminhar
você pode sim ir na direção dessa maturidade e que você pode sim carregar dentro de você a certeza e a convicção de que você pode viver um dia de não de Deus ou dias de não de Deus, negativas divinas para com a sua oração, mas mesmo assim você ter a certeza que você vai poder lá na frente colher um fruto, colher alguma coisa, como o salmista um dia teve um dia de não, ou teve dias de não, que o salmista escreve, e é o Salmo 126, que é o salmo que você também conhece, o verso de número 5. Aliás, eu não sei se dá para ler do 1, se eu ler do 1, aí vocês conseguem colocar? Eu só tinha marcado 5 e 6. Olha, é um cântico do salmista, um cântico dos degraus, cânticos de peregrinação, mas olha o que ele diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta de Sião, é não de Deus. Será que esses caras não oraram para não irem para o cativeiro? Será que esses caras não preferiam que a profecia de Jeremias fosse a profecia mentirosa e não a dos profetas que dizia que não ia ter cativeiro? Olha o não de Deus: quando o Senhor trouxe os cativos de volta de Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. E aí os 5 e 6 especial: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. O consolador disto, do não divino, da experiência de receber o não de Deus, o que é consolador para a gente é saber que a gente pode levar essas lágrimas que nós vamos derramando pelo caminho, no presente, semeando no presente. Essas lágrimas irão proporcionar para nós um futuro de cânticos, de celebração, de vida, de júbilo, porque isto é dádiva de Deus para todos nós, isso é presente de Deus para a gente. E sabe de uma coisa que eu e você não poderíamos jamais nos esquecer? Eu e você, nós não deveríamos esquecer jamais. Deveria ser isso dentro de mim, dentro de você, um memorial. Algo para nós nos lembrarmos sempre. Que o que importa de verdade, gente, escuta o que eu vou te dizer com atenção. O que importa de verdade não é se Deus vai dizer sim, responder com sim à sua oração, ou se Deus vai responder com não. Não, nós não deveríamos valorizar isso. Isso não importa. Porque Ele é Pai, e Pai cuida, Pai ama, Pai abraça, Pai nutre, Pai alimenta. Então eu não tenho dúvida, se a minha relação com Deus é uma relação madura, aberta, sincera, com confiança, Ele disse não, mas Ele é Pai, eu posso fazer um biquinho na hora, mas depois eu vou colocar a cabeça no travesseiro e vou entender, Ele é Pai, e Pai cuida. Então isso não deveria importar. Mas sabe o que deveria nos importar de verdade? É saber se Ele é Deus Emanuel na nossa vida, se Ele está com a gente, se Ele nos acompanha. Isso que importa. Eu não quero ter o sim de Deus sem a companhia dEle. Não é isso que Davi Sasser canta, um texto bíblico? Eu não quero as tuas bênçãos se eu não tiver tua presença. É isso que ele canta. Eu não quero ter o sim de Deus apartado de Deus. Não, isso não me interessa. O que me interessa é se Deus vai me acompanhar num caminho de tristeza, num caminho de alegria, num caminho de felicidade, num caminho de dor e num caminho onde eu carregue um espinho na carne. É isso que realmente deveria nos importar. E aí eu concluo dizendo algo para você. Portanto, alguém afirmar, como o senhor Cássio afirmou no começo do título da mensagem, que Deus não responde às nossas orações, quando Deus não responde às nossas orações, é um pensamento e é uma conclusão precipitada. Por isso que eu disse para vocês, eu coloquei esse texto como uma provocação para a gente. Dizer que Deus não nos ouve, não responde, é uma conclusão precipitada. Deus nos ouve, sim. Eu creio de todo o meu coração que Deus está do lado daqueles que choram. Você está chorando? Deus está do seu lado. Se você pudesse abrir os olhos espirituais e enxergar Jesus com você, você está sofrendo, Deus está com você. Ele está do lado daqueles que precisam, daqueles que têm necessidades. Pode crer nisso de todo o coração. Porque foi isso que Paulo disse. Paulo disse assim, Deus disse assim, Paulo, a minha graça é suficiente para você.
Porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ele falou assim, então eu vou me gloriar. Só que ele disse assim, eu só não vou me gloriar, eu vou me gloriar com alegria nas minhas fraquezas. Porque Paulo reconheceu que na admissão da fragilidade, da pequena força, era que o poder de Deus iria ajudá-lo. Ajudar do quê, pastor? Em primeiro lugar, ter que lidar com o não de Deus. E, consequentemente, em segundo lugar, você ter que lidar com o espinho na carne. Só que, acontecendo isso, sem ele carregar nenhuma dúvida de que Deus não estava com ele. Sabe o que Deus ele deseja para você e para mim? Que a gente tenha a mesma mentalidade de Paulo. Qual era a mentalidade que Paulo aprendeu nesse dia, após esse episódio? Que eu e você, nós não precisamos de um Deus que representa apenas bênçãos. Isso não importa, nós precisamos de um Deus que nos acompanha em nossa dor, é isso que nós precisamos. E aí, para finalizar mesmo, eu estou lendo um livro do rabino Abraham Joshua Heschel. Ele já não é mais uma pessoa viva, ele já faleceu. E é o último dos profetas. Ele tem vários livros, mas curiosamente, estou lendo esse livro e estava estudando para pregar aqui essa semana. E lendo o livro de Heschel, eu achei algo que eu achei maravilhoso, que tem a ver com o que eu estou falando aqui hoje. Heschel, ele disse assim, no silêncio de Deus, mesmo em seu silêncio, ainda Deus, mesmo assim, no silêncio dele, ele presta atenção em mim. Olha que coisa linda. No silêncio, Deus presta atenção em você. Quando você acha que tudo terminou, que Deus se esqueceu, que Deus virou as costas para você, Ele está em silêncio, não é isso que nós cantamos aqui? Quando Ele está em silêncio é que Ele está trabalhando. No silêncio, Deus ouve você. No silêncio, Deus responde você. Porque nesse solo sagrado, gente, Deus sempre ouvirá as nossas orações. Não do jeito que nós queremos, mas que ouvirá. Porque Ele nunca vai nos deixar no vácuo. Porque se tem alguma coisa que Deus é generoso, é educado, é amoroso, é Pai, e Ele cuida de cada um de nós. Fica de pé, que Deus possa abençoar você. Nós vamos cantar.